Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nosso pastor está viajando, fiquei encarregado hoje da missão de trazer a palavra nessa manhã. Eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Esse é o texto base para a nossa palavra de hoje. Você sabe que o pastor Luiz Wagner ele tem ministrado já há 2 domingos pela manhã uma série sobre espíritos que movem a igreja. Ele continuará no próximo domingo essa série, tá? Então não vamos estar falando hoje diretamente sobre a série, mas também estaremos falando sobre um assunto que prepara o nosso coração, que nos dá um fundamento para a continuidade desse assunto que tem a ver com a vida da igreja. Amém? Então, Efésios 4, nós vamos estar lendo do 1 ao 6. Estou usando a versão NVI, você pode acompanhar pela projeção, ou você pode seguir a leitura na sua Bíblia, na sua versão também. Então, Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, em um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, esse é o texto base para falarmos hoje sobre dignidade vocacional. Isso porque o Paulo, ele usa essa expressão, olha, vivam de maneira digna da nossa vocação. E a maneira que Paulo está direcionando, e essa carta é direcionada a uma igreja, tem a ver com uma dignidade de vocação. E quando nós olhamos, então, para esse texto, para aquilo que Paulo está construindo com a igreja em Éfeso, nessa carta, a gente começa com a expressão no versículo 1, como prisioneiro no Senhor. E Paulo ele usa essa expressão porque Paulo, no contexto dessa carta, ele está literalmente preso numa prisão romana. Então Paulo ele usa a realidade, a circunstância que ele está vivendo ali adversa para ministrar algo à igreja, mas acho interessante que ao mesmo tempo que ele diz, olha, eu sou prisioneiro, mas ele não diz assim, olha, eu sou prisioneiro de Roma, eu sou um prisioneiro do Império Romano, eu sou prisioneiro de um sistema. Não. Paulo, ele começa dizendo, eu sou prisioneiro no Senhor. O motivo pelo qual estou aqui preso, acorrentado, não é porque cometi algum tipo de delito, algum crime ou algo contra o império, mas estou aqui pela causa de Cristo. Estou preso como alguém que é um pregador do Evangelho, as boas novas de salvação. E Paulo está ministrando então e nos dando aqui um direcionamento sobre o contexto que ele está vivendo. E agora, Paulo ele continua dizendo, eu como prisioneiro em Cristo, prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes. E o que é esse rogar de Paulo? Paulo, durante toda a carta aos Efésios, ele vem construindo uma base. Paulo ele está construindo aqui um fundamento a essa igreja. E nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele se ocupa a trazer um fundamento doutrinário, uma base muito sólida teológica, uma teoria acerca da graça,
Paulo ele usa algumas expressões que nos ajudam a definir o que é essa igreja. Ele usa, por exemplo, a ilustração da igreja como uma família de Deus. Ele usa também a igreja como uma morada do Espírito. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então Paulo ele está dando um fundamento, ele está partindo de uma base, de uma teoria. Mas a partir do capítulo 4, nós vemos Paulo fazendo uma transição. Eu já trouxe uma base, eu trouxe uma teoria para vocês, mas agora Paulo ele muda o tom e ele diz, agora eu rogo-lhes. E esse rogar, essa palavra, é Paulo dizendo assim, olha, não, eu não estou pedindo assim, por favor faz isso. Olha, eu não quero te incomodar não, mas se der, se não for te atrapalhar, faz isso aqui que eu estou falando. Tá, talvez, se você tiver com tempo, caminhe nessa direção, não. Paulo está dizendo com veemência. Paulo está dizendo, olha, façam isso, eu clamo. É como se Paulo, diante de toda a autoridade que ele tinha, como um pastor, como líder, ele estivesse entregando uma ordenança. Vocês precisam fazer isso. É um pedido urgente. E é por isso que ele diz, eu rogo-lhes. Mostrando para nós que aquilo que ele vai dizer a partir daqui é algo muito importante. E se era importante para a igreja de Éfeso, eu creio que é importante também para nós. Há um pedido, há um clamor do Senhor sobre o fundamento daquilo que é ser igreja. E esse fundamento, o decorrer do texto vai dizer que tem a ver com a caminhada de unidade. E a primeira coisa então que nós vemos aqui é Paulo falando, a partir daí, sobre a maneira de viver da igreja. E ele diz então, vivam de maneira digna. Então ele está falando não apenas como uma atitude pontual. Ele não está falando de uma ação de vez em quando. Ele está falando assim, desenvolvam uma rotina. Desenvolvam um comportamento comum, desenvolvam um hábito, vivam dessa maneira. E quando nós falamos sobre viver de uma maneira, desenvolver um hábito de uma só pessoa, a gente pode chamar simplesmente de hábito. Agora, quando nós pegamos esse hábito e nós multiplicamos, nós expandimos isso para um coletivo, e igreja é um coletivo, isso deixa de ser apenas um hábito e passa a ser uma cultura. Então Paulo está dizendo assim, olha, desenvolvam uma cultura, vivam dessa maneira. E essa maneira é uma maneira digna, ou seja, uma maneira compatível, uma maneira coerente. Eu estou ensinando vocês o que é essa igreja. Eu estou ensinando a vocês que a igreja é, sim, uma família para o Pai. Ela é uma morada para o Espírito. Ela é o corpo do Filho. Vivam de maneira compatível. Vivam de forma coerente. Sejam dignos do ser igreja diante daquilo que eu tenho fundamentado diante de vocês. E ele continua, vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação foi recebida. Vocês são igreja. E a vocação de viver em unidade, a vocação de viver de maneira coerente com aquilo que eu tornei vocês, é mais importante porque vocês receberam. Paulo está dizendo assim, olha, ser igreja não é sobre a forma que você escolhe. Ser igreja não é sobre uma ideia que você teve. A igreja, ela não é um brainstorm de ideias. A igreja tem uma vocação dada por Deus. Nós somos a igreja de Cristo. E Paulo está desafiando, rogando a igreja, vivam de maneira digna. Desenvolvam uma cultura de unidade. Eu rogo-lhes, eu clamo, é um chamado urgente. E se era um chamado, a igreja de Éfeso, nós também precisamos ter nas nossas vidas isso como uma urgência. Deus nos chama para vivermos de maneira digna da nossa vocação. Ou seja, não basta estarmos na posição de igreja.
Não basta alcançarmos esse lugar, esse nome. Precisamos agora, para realizarmos a vontade de Deus, vivermos dessa maneira. Olha só, quando nós sonhamos alguma coisa, quando nós temos um propósito nas nossas vidas, será que aquilo que nós queremos viver de fato é uma posição ou é uma realização após essa posição? Talvez você hoje tenha uma profissão, talvez você um dia sonhou em ser um professor, você sonhou em ser um advogado, um médico, um empresário. Será que o auge das nossas vidas é quando alcançamos essa posição? Eu, por exemplo, posso falar por mim. Um dia eu sonhei em ser pai. Será que no dia que a Bianca nasceu, foi o dia então, poxa, agora eu realizei meu sonho, agora eu sou pai. Agora eu tenho lá a certidão de nascimento da minha filha, sou pai. Será que é assim que eu realizo aquilo que Deus tem para a minha vida? Não. Quando eu alcancei aquela posição, eu só estou começando a minha realização, ou seja, eu não sonho em ser pai, eu sonho a maneira que eu vou exercer a minha paternidade. Paulo está ensinando isso. Não basta vocês serem chamados de igreja. O que vai definir de fato se vocês são uma igreja que agrada ao Senhor é a maneira, é a cultura que vocês receberam. E essa cultura é uma cultura de unidade do corpo de Cristo. Essa é a primeira coisa que o texto expõe as nossas vidas como igreja. Mas o texto continua. E agora Paulo ele começa a abrir um pouco mais. Ele dá um link nessa vocação e ele começa a trazer algumas características um pouco mais detalhadas, porque se entendemos então que a unidade é essa vocação para as nossas vidas, Paulo agora ele nos dá algumas características de pessoas que são parte, características da cultura de uma igreja que cumpre a sua vocação e caminha em unidade. E ele vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Talvez na sua versão esteja: sejam humildes e mansos e longânimos, suportando uns aos outros com amor. Então a primeira característica dessa igreja é a humildade. E essa humildade que Paulo está falando é uma humildade centrada em Cristo. A gente muitas vezes entende humildade de maneiras diferentes. No contexto de Paulo, para os romanos, humildade representava fraqueza. Então a pessoa humilde era aquela pessoa fraca. Assim como a gente às vezes usa a humildade, às vezes, dependendo do contexto, como uma expressão de uma pessoa que vive com uma baixa renda, né? Então essa pessoa é humilde, porque é um pouco do reflexo da realidade financeira. Essa pessoa vive com uma baixa renda e a gente fala, não, então essa pessoa é humilde. Mas essa humildade não tem a ver com isso. Uma vez que Cristo ele disse, olha, aprendam comigo que sou manso e humilde. Então a humildade não tem a ver com uma fraqueza, mas a humildade então tem a ver com a convicção de quem sabe quem é, de quem tem convicção da sua identidade, da pessoa que ela é tão convicta de quem é em Deus, ela tem uma perspectiva tão correta de si mesmo, que ela não precisa tomar uma atitude para se sentir superior. Ela não precisa de uma comparação com alguém para se sentir especial. Ela sabe quem ela é. É uma pessoa que ela sofre às vezes críticas. Ela é rejeitada muitas vezes, mas ela não se sente diminuída. Por quê? Porque ela é humilde. Ela sabe exatamente quem ela é. E essa convicção de uma identidade que ela não é abalada pelas situações, ela não é abalada pelos relacionamentos,
faz com que essa pessoa tenha a capacidade de tomar uma ação, de se humilhar, sem que na sua essência ela se sinta menor. Essa é a humildade de Cristo. Como está escrito em Filipenses 2, ele sabia que ele era Deus, mas ele não viu que o fato de ser Deus era algo que ele deveria se apegar. E o que ele fez? Ele se esvaziou. Ele se esvaziou e ele se humilhou, tomando uma forma humana. Ele se colocou numa situação de humilhação, porque ele sabia que mesmo numa forma humana, mesmo se humilhando, ele não estava em uma crise de identidade. Ele era Deus, ele tinha uma missão para cumprir, e porque ele se humilhou para viver como homem, ele nos resgatou também para a família de Deus. Querido, sabe o que esse texto nos ensina? Que muitas vezes para vivermos a humildade e para construirmos uma cultura de unidade, nós vamos precisar tomar atitudes de humilhação, onde a gente não vai pensar assim, não, mas eu não posso ser menor. Não, mas eu não posso me inferiorizar. Humildade não tem a ver com você se tornar inferior. Humildade tem a ver com, muitas vezes, porque eu tenho convicção de quem eu sou. Eu posso tomar uma atitude de se humilhar, de se esvaziar, para que a unidade de Cristo seja preservada. Sabe? A gente vive isso às vezes quando a gente precisa pedir perdão. Quem não teve que alguma vez tomar uma iniciativa de se reconciliar com alguém que tinha feito algo para você? E às vezes a gente pensa assim, olha, essa pessoa não está nem pensando nisso. Essa pessoa nem me procurou. Podia pelo menos ter me mandado uma mensagem. E aí a gente pensa que, mas eu vou me humilhar de ir lá e falar com essa pessoa. Eu vou sair por baixo na situação. É exatamente isso. Nós nos colocamos muitas vezes por baixo, nós nos humilhamos. Não porque deixamos de ser quem somos em Cristo, mas porque temos convicção plena de quem nós somos e por isso conseguimos nos humilhar sem mudar a nossa identidade, para que a unidade de Cristo seja gerada no meio da igreja. Mas ele continua falando sobre essa mansidão. E essa mansidão também não é sermos omissos, não é sermos passivos, não é deixarmos de resolver as nossas situações, mas é muitas vezes na nossa força, no nosso poder, no nosso ímpeto, nós temos o controle. É conseguirmos lidarmos com as situações com equilíbrio. Jesus, ele era manso. Jesus, ele era humilde. Mas Jesus sabia a hora que ele não deveria brigar. A hora que ele tinha que ir como um cordeiro mudo. Mesmo sabendo que ele poderia chamar um exército de anjos. Mas Jesus sabia também a hora que ele precisava ser duro. A hora que ele precisava ser firme, a hora que ele precisava se posicionar. Então o mesmo Deus que era manso, era o Deus que muitas vezes, diante da situação, precisava virar as mesas. Porque a ira dele era contra o pecado, a ira dele era contra a corrupção, a ira dele não era contra homens, mas era em favor das pessoas, para a transformação, para a libertação de vidas. Então a mansidão, ela é muito importante para a unidade. É não sermos pessoas que deixam tudo para lá, que não resolvem nada, que não se posiciona, mas também quando precisamos nos posicionar, nos posicionamos com verdade, mas nos posicionamos com graça, não para destruir, não para machucar, mas para abraçar e sermos usados para a transformação.
A mansidão é necessária, por exemplo, na criação de filhos. É ou não é, gente? A criança pode ser a coisa mais fofa, mas tem hora que vem aquele negócio assim, meu Deus, já falei quantas vezes. E a gente não pode exagerar, porque a gente entende que há todo um processo de educação, de ensinar no caminho, né, pastor Marcelo? Mas a gente também não pode deixar para lá, ó, não, é assim mesmo, está tudo certo. Não, a gente precisa orientar, precisamos de firmeza, é assim no casamento. A gente aprende, eu estou fresquinho que eu fiz o curso de noivos, né? Fiz com o Gabriel, ou aliás, fiz com o Robson e com a Gabi, estão ali. E foi um tempo muito bom, curso Aliança, da Universidade da Família. E aprendemos muito sobre comunicação. No casamento é assim. A gente não pode deixar as coisas para embaixo do tapete, mas a gente precisa aprender o quê? A se comunicar, a termos controle, a falarmos da maneira certa. Para o quê? Para construirmos um casamento cada vez mais saudável, aprendermos uns com os outros, sermos lapidados. Então a mansidão, ela nos ajuda a crescer. Nós resolvemos as questões, mas resolvemos dentro de uma maturidade e dentro de uma saúde bíblica. É isso que Jesus está ensinando para construirmos, então, essa unidade. E como eu consigo, então? Como eu consigo, quando o ímpeto vem, eu ser manso, eu conseguir me equilibrar? E é por isso que vai falar sobre a longanimidade. É termos o ânimo longo, que é o contrário de termos o quê? O pavio curto. É muitas vezes a gente adiar. Se eu não consigo falar agora sem machucar, eu vou fazer o quê? Adiar um pouco mais. Até que eu desenvolva essa mansidão, esse equilíbrio, para que eu consiga falar, para que eu consiga resolver. E eu possa atacar o problema e não destruir a pessoa. É quando eu tenho um ânimo longo, é quando eu sou paciente, sem desistir de resolver a situação. Mas eu sou preciso em entender qual é o tempo certo, qual é a forma certa. E às vezes para isso eu vou precisar adiar, eu vou precisar ter um ânimo um pouco mais longo para conseguir resolver aquele problema, aquela adversidade, para que as contendas fiquem de lado. Sabe, Jesus é assim conosco, Deus é assim conosco. A longanimidade é uma das características do fruto do Espírito. E muitas vezes a misericórdia de Deus, ela é revelada, ela é aplicada nas nossas vidas, quando merecemos um castigo, merecemos a ira de Deus, e Deus faz o quê? Adia, eu vou dar mais uma chance, eu continuo acreditando na mudança, você vai ser transformado, você vai viver algo novo. Sabe, o que seria das nossas vidas se não tivéssemos segundas chances? O que seria dos nossos casamentos, das nossas famílias, se não tivéssemos um voto de confiança? Então a humildade, saber quem somos, para gerar uma capacidade de nos humilharmos pela unidade, a mansidão, o controle e equilíbrio para resolvermos situações e a longanimidade, essa paciência, não sermos precipitados, são características de pessoas pacificadoras, pessoas que unem. E isso muitas vezes é aplicado até na igreja. E na igreja às vezes é até mais fácil, porque a maioria das pessoas que a gente convive, às vezes nós vamos para casa e dá um tempo, né? A gente dorme, pensa, às vezes vai ver uma semana depois. Mas eu já vivi essa realidade ministerial, por exemplo, na intensidade máxima. Vocês sabem que antes de eu vir aqui para Alameda, eu fui missionário no Projeto Vida. Então, um ministério itinerante, mas que a base é em Curitiba. E lá, por um período, eu era líder da equipe de viagem, que viajávamos com os ônibus, mas eu liderava o alojamento masculino também. E a gente tinha cerca ali de 15 homens, de cidades diferentes, estados, culturas diferentes. Alguns estavam começando também porque eram jovens.
Então, assim, os meus liderados, eles viviam comigo 24 horas. Então a gente viajava, estava junto. E aí chegava em casa, também estávamos juntos. Dormia numa beliche. Então às vezes eu estava assim, irado com a pessoa, mas dormia em cima de mim. Vou fazer o quê? E eu me lembro uma vez, estava pensando alguma vez que eu me irei com alguém, fui viajar, e aí comprei lá um tênis, e não levei para viagem, um tênis que eu ia usar quando eu estivesse em Curitiba, para ir em culto. Às vezes eu vinha até aqui na Alameda, nos cultos, quando eu estava em Curitiba. E aí eu cheguei de viagem, fui olhar lá minhas coisas, arrumar meu tênis, e o tênis que eu nunca tinha usado, estava sujo. Estava com a fita assim de lama na lateral. Eu falei, Jesus, eu não acredito nisso. E aí já vem aquele, né? Quem que fez isso? E aí eu perguntei, mas meu tênis estava aqui, agora está sujo, eu nem usei o tênis, como que aconteceu isso? Aí os meninos falaram, sempre tem o X9, né? Chegou um novato aí, enquanto todo mundo estava viajando, ele ficou uns dias aí na casa. Chegou de uma outra cidade e tal, e aí eu já fui com tudo, né? Já fui com aquele tal, com tênis na mão já para cima do novato. E aí, só que o novato, ele veio do interior. E ele é mineiro. E tem ali cerca de 18, 19 anos. E aí eu já cheguei já com o tênis já para falar, não sei o quê. E aí ele já vira para mim, uai, se tem era do C, aí já acaba o clima, né? Porque mineiro nem para brigar dá direito, né? Carioca já é mais barraqueiro e tal, mas o mineiro já quebra o clima todo da briga, né? Desse jeito. E aí naquele ímpeto ele explicou para mim, não, mas porque eu vim e tal, eu não tinha muita roupa, e aí me chamaram para ir na igreja, eu procurei alguns tênis aqui para eu ir, e aí só o seu que cabia em mim que estava lá. Aí eu usei. Do interior, não estava acostumado com nenhuma realidade, nunca tinha saído, né, do lugar que ele morava para viver num alojamento com várias pessoas. E aí a gente respira fundo. Tá bom, faz o seguinte, você vai pegar o tênis, você vai lá lavar direitinho, depois você vai guardar lá, a próxima vez você pede e vamos resolver de uma outra maneira. E aí a gente resolve a situação, a gente pode ensinar, mas a gente entende que nessa unidade a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai crescendo. E por isso essas características, elas são muito importantes. Mas o texto continua, e o texto revela para nós também que essa unidade, quando construída, ela tem um poder. Ele diz assim, olha, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade, ela tem poder porque não foi a gente que fez. A unidade da igreja, ela é poderosa porque não é uma obra nossa. Veja, Paulo não está dizendo assim, olha, construam a unidade, se unam, façam a unidade. Ele não está pedindo para a igreja produzir um tipo de unidade. É impossível que eu e você produzamos essa unidade. Ele está dizendo, a unidade é do Espírito. Ou seja, o Espírito uniu vocês. Naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus, que você foi salvo, liberto, regenerado para viver uma vida de santificação, Deus te colocou numa família de Deus. O Espírito Santo passou a morar em você. É por isso que você olha para quem está do seu lado, você pode chamar de irmão. Você não fez nada para isso. Mas o Espírito nos tornou uma só família. A unidade, ela é uma obra do Espírito. Qual é o meu e o seu desafio então? É só conservar. Ele diz, conservem essa unidade, mas ele diz, dediquem-se em conservar a unidade do Espírito. Sabe,
é para se dedicar, para conservar, porque embora ela é algo que foi produzida pelo Espírito, há muitos ataques, há muitas lutas, há muitas situações que vêm para combater, para desgastar essa unidade. Então essa dedicação não é uma dedicação assim, não estou fazendo nada para atrapalhar. Não, eu preciso ser intencional em conservar, em manter essa unidade, porque essa unidade é algo do Espírito. E quantas vezes nós não clamamos tanto por uma ação do Espírito Santo? Nós queremos a presença do Espírito. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós queremos a obra do Espírito em nós. Sabe? E há uma obra já do Espírito completa em nossas vidas apenas para conservarmos. E essa obra é a unidade. É o presente de sermos a família de Deus. Quantos de nós aqui, nós cantamos sobre a glória de Deus aqui? Quantos aqui, se eu falasse assim, olha, quantos querem receber a glória de Cristo hoje aqui nesse lugar? Levante sua mão se você quer a glória. Então tá bom. Pode abaixar. João 17, 22, 23. Cristo falando ao Pai, Jesus orando, deles a glória que me deste. Jesus está falando, eu dei à igreja um tipo de glória. Eu dei a minha glória à igreja. Eu dei a minha glória aos meus discípulos. E que glória é essa? A mesma glória que tu, Pai, me deu, eu estou dando à igreja. E que glória é essa? Para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, assim como amaste a mim. Jesus está falando assim, eu dei uma glória aos meus discípulos, eu derramei a minha glória sobre a minha igreja, e essa glória é a glória de serem um, assim como eu sou contigo. Aleluia! Há uma glória de Cristo já revelada a nós. Há uma glória de Cristo já derramada sobre a sua igreja. Mas essa glória nós não apenas desfrutamos, mas ele diz assim também, olha, quando eles vivem essa glória, quando eles conservam a glória de serem um, o mundo crê que tu me enviaste. Jesus está falando que essa glória dele nas nossas vidas é algo que nós desfrutamos, mas ela se torna também uma arma apologética e um testemunho para o mundo de que Cristo é o Filho enviado de Deus. Você tem noção do peso da unidade? Você tem noção de que cegos foram curados para que Cristo fosse revelado como Filho? Mortos ressuscitaram para que Cristo fosse revelado como Filho? Paralíticos andaram para que Cristo fosse revelado como Filho? E agora Ele nos dá uma missão: revele o Filho de Deus como? Sendo um. Sendo família de Deus. Sendo o corpo de Cristo. A unidade é uma oração. Eu dei-lhes a glória de serem um. Cristo orando ao Pai pela nossa unidade. E o Pai cumprindo uma oração, um clamor de Cristo através do Espírito. A Trindade trabalhando para que eu e você sejamos um. Jesus ora para que sejamos um. Sabe o que Jesus não ora? Sabe qual foi a oração que Jesus não fez? E a gente sabe pelo menos uma, porque ele disse assim, ó, eu não oro para que os tire do mundo. Jesus diz assim, eu não oro por isso. Eles vão ter aflição no mundo, mas eu não oro por isso. Às vezes a gente quer fugir do mundo. A gente quer fugir das situações.
A gente quer fugir de tudo que está acontecendo. Mas Jesus diz, eu oro só por uma coisa. E essa uma coisa é suficiente para que eles prevaleçam diante de toda e qualquer circunstância, inclusive diante das portas do inferno, que eles sejam um. Há poder na unidade. E Paulo continua então dizendo, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Não são vários corpos, há um só corpo. Há um só Espírito, não há diversos Espíritos na igreja que vem do Senhor, mas um só Espírito em nós. Assim como a nossa esperança, aquilo que a gente se apega, é uma coisa só. Ao qual vocês foram chamados em uma só esperança, a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Sabe, a unidade ela não é uniformidade. A unidade é saber que somos diferentes, mas há vários pontos que somos em comum. Há várias coisas que é uma só, que é sobre todos e por meio de todos. É por meio de todos. Há um só Espírito que age por meio de todos. Um só corpo por meio de todos. Então não sou eu que defino por meio de quem. Foi Cristo que decidiu edificar a sua igreja por meio de todos. Aqueles que eu gosto, aqueles que eu tenho afinidade, aqueles que são parecidos, aqueles que têm o mesmo gosto, aqueles que cresceram com o mesmo tipo de educação, mesma cultura, e aqueles que são totalmente diferentes. Porque a unidade, ela é vivida na igreja por meio de todos e em todos, porque há um só Deus e Pai de todos. E assim eu quero encerrar essa palavra orando para que o mesmo clamor de Paulo seja uma realidade nas nossas vidas. E eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero que a gente possa fazer uma leitura, como que é? Congregacional. Para ser bem batista assim, né? O pastor Sebastião já deve ter direcionado muitas vezes uma leitura congregacional. Eu queria que projetasse para a gente Efésios 4, versículo 4, do 4 ao 6. E eu queria te convidar a ficar de pé. Para que a gente possa declarar, para que a gente possa orar, para que juntos, como igreja, como família de Deus, possamos então declarar aquilo que está escrito em Efésios 4, de 4 a 6, como família, para que essa realidade seja uma realidade nos nossos corações. E se você tem dificuldade ainda de viver essa unidade, em um desses pontos que a gente falou aqui, que nesse tempo o Espírito Santo ministra ao seu coração, para que você viva essa humildade, essa mansidão, essa paciência, e possamos a cada dia mais conservarmos essa unidade, esse prazer e essa alegria que Deus nos dá de sermos essa família. Caminhamos em unidade nos cultos, caminhamos em unidade nas células. Como é bom nas nossas células viver esse vida na vida, esse compartilhar de experiências. Quantos testemunhos nós temos de quando, como igreja, nos misturamos, somos edificados, somos abençoados nos diversos ministérios, nas diferentes gerações. Isso é ser família de Deus e isso é uma obra do Espírito em nós. Então vamos juntos ler esses 3 versículos de maneira unida, de maneira congregacional. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Há um só corpo.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós declaramos como igreja em unidade, Deus. E hoje nós celebramos a unidade, Pai, de sermos tua igreja. Oramos também, Deus, para que a cada dia mais essa unidade, essa alegria de sermos o teu corpo seja refletida em nós. Que possamos reforçar a cada dia mais essa cultura de unidade, de alinhamento, de compartilhar de vida. Assim como igreja, somos diferentes, temos visões diferentes, opiniões diferentes muitas vezes. Quantas pessoas de cidades, estados diferentes, unidos aqui, mas somos uma igreja, somos uma comunidade de fé local, Deus. E hoje nós celebramos essa unidade, dizendo que não vamos anular, ó Pai, a ação do Teu Espírito, mas nos comprometemos em conservar essa unidade e que o Senhor nos capacite para vivermos essa verdade de maneira cada vez mais profunda. Assim nós oramos, assim nós declaramos e assim nós celebramos a glória de Cristo na unidade da igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.